Inconformados. Quando vocês ouvem inconformados, o que vem à mente de vocês? Não aceitam a realidade. Pessoas que não estão de acordo com aquilo, com a realidade que está presente. Pode passar a próxima, Paulo, por gentileza. De onde que vem esse termo? Inconformados. É a junção de algumas palavras. Primeiro, a palavra inconformado, ela tem origem do latim, formado pela junção do prefixo de negação in, que indica não, falta de, e de a palavra conformado, que é particípio do verbo conformar. Esse verbo, ele vem do latim conformare, que significa dar forma, moldar, adaptar, que é composto por dois termos também, com, prefixo com, que é junto, e formare, que significa dar forma. Portanto, etimologicamente, o que é etimologia? De onde que vem a palavra, a origem? Significa que aquele que não foi moldado, não se adaptou à forma estabelecida, que era... Qual é o teu nome, desculpa? Jadiel, que foi o que o Jadiel mencionou. No contexto moderno, esse termo evoluiu para descrever alguém que não se resigna ou não aceita uma situação adversa ou não se submete à conformidade, demonstrando insatisfação ou revolta. Pode passar a próxima, por favor. Alguém já viu essa charge? Alguém não tinha visto ainda? Alguns não tinham visto. Eu já vi bastante. A questão é, que nem o Jadiel estava mencionando, existe alguém que considera que a realidade da vida está bem do jeito que está? Nenhuma pessoa normal está satisfeita com aquilo que tem que enfrentar no dia a dia. Então, quando há o questionamento, é preciso mudar? Qual que é a resposta das pessoas? Verdade. Então, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Passa a próxima, por favor. O problema é esse. Todo mundo identifica que tem problema. Só que quantos querem mudar? E a questão é, quando nós pedimos a Deus por mudança, nós estamos pedindo que Deus mude o quê? Ou quem? Nós pedimos como regra que Deus mude tudo e todos, menos quem Ele mais quer mudar, que sou eu. Então, eu peço que Deus mude o meu cônjuge porque eu não gosto da forma como o meu cônjuge é. E Deus, na realidade, quer me transformar para eu ser mais semelhante a Ele, e daí as coisas vão ser diferentes. Eu peço que Deus esteja me dando, sei lá, às vezes, um carro novo, uma casa nova, coisas. E, na realidade, Deus está querendo me guiar em outra direção. Só que eu não estou aberto àquilo que Deus quer fazer na minha vida. A mudança que Deus quer realizar em mim. Eu quero que Deus mude a realidade para eu não passar pelo sofrimento da mudança. Porque toda mudança, ela implica em sofrimento. Pode passar a próxima. E daí é o que é mais complicado ainda. Porque, ok, tudo bem. Eu aceito que eu preciso mudar. Mas os outros têm que mudar primeiro. Porque se eu mudar primeiro, eu vou sofrer muito mais em um mundo de pessoas que são egoístas, não vivem segundo a vontade de Deus e não querem ser mudadas. Quando Jesus fala que a gente deve ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, o que ele queria dizer? Jesus recomendou que os seus discípulos, ou os cristãos, estivessem resistindo ao Império Romano. O governo romano era um governo justo? Quando a forma como a gente lida com os desafios que nós temos que enfrentar na vida fala muito sobre os nossos valores. Porque nós podemos professar
acreditar em Deus. Mas quando surgem os problemas, a gente demonstra muitas das vezes que a gente sequer acredita que ele existe. Porque a gente reage da mesma forma que aqueles que não acreditam em Deus. Pode passar a próxima, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, e aqui eu vou estar utilizando primeiro a versão clássica da Almeida Revista atualizada, e depois eu vou estar trazendo o texto em uma outra versão que eu acho que é mais interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo quer dizer quando ele afirma que nós não devemos imitar ou nos conformar com os costumes do mundo? E quando ele fala este século, ele está se referindo à realidade na qual ele estava vivendo. E nós devemos levar em consideração a realidade de hoje. O que ele quer dizer quando ele diz que nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo? É óbvio? É óbvio ou não é? Jesus, ele era uma pessoa conformada ou inconformada? Já que ele é o exemplo. Jesus era uma pessoa conformada ou inconformada? Para que ele veio aqui? Porque ele estava conformado com o pecado? Ok. Então, a resposta correta não é que Jesus era inconformado, porque se a gente olhar para a vida de Jesus, Jesus ele se vestia como? Calça jeans e camiseta? Então, dentro do aspecto da indumentária, Jesus ele era conformado com os valores da época dele, porque isso não ia contra aquilo que Deus orienta. Então, a questão da conformidade ou inconformidade depende. Paulo fala que a gente deve ser inconformado com os padrões e costumes deste mundo. Aqueles que são contrários às orientações que Deus dá. Ok? Passa a próxima, por favor. Opa, volta. Passou bastante. Mais um. Isso. Aí, o mesmo texto que a gente viu agora na versão Nova Bíblia Viva, português. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação de tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E daí eu deixei a pergunta aqui. A inconformidade que Paulo sugere é com as escolhas da maioria ou com o caminho que Deus sugere? Porque, como regra, a nossa inconformidade, se a gente olhar pelo relato bíblico, a inconformidade do povo de Deus normalmente é com a vontade de Deus, não com os padrões do mundo. Se a gente olha para a história de Israel, Israel sempre buscou viver de acordo com os padrões e valores das nações ao redor. E a gente hoje? E eu acho interessante nesse texto, especialmente nessa versão, a parte final que fala que assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa? Para quem? Tem dois fatores que a gente tem que levar em consideração. Porque a vontade de Deus, segundo aquilo que está na Bíblia, ela sempre é o melhor para mim no decorrer do tempo. Só que no curto prazo, nem sempre ela parece ser interessante.
História de José. Se José estivesse escrevendo a história dele, vocês acham que ele teria feito, incluído a parte de ser vendido como escravo e estar indo para o Egito e ficar 17 anos como escravo no Egito, sendo penalizado por estar fazendo aquilo que era correto, por estar sendo lançado na prisão e esquecido ali, inclusive por aquele que ele ajudou, porque quando o copeiro ele é restituído ao favor do rei, se passam 2 anos antes que ele lembre de José, que havia falado para ele que ele estaria saindo da prisão. No curto prazo, a vontade de Deus para José foi positiva? Para Daniel, então. Daniel, um dos poucos personagens bíblicos em que não há menção de um único erro, uma única falha. Como é que Daniel vai parar na Babilônia? Toda a nação a que ele pertencia foi destruída. Provavelmente os pais deles foram mortos nessa incursão dos babilônios. Um adolescente num país estrangeiro, que sai, ele era de família real, que quando a gente vê no texto bíblico, Nabucodonosor, ele pede que sejam trazidos membros da família real, que eram perfeitos, que tinham destaque intelectual, para que estivessem servindo ali no reino da Babilônia. Então Daniel vai para lá como adolescente. As perdas são incalculáveis emocionalmente falando. No entanto, ele estabelece ele e os seus 3 amigos, e eu garanto para vocês que não foram os 4 os únicos que foram para a Babilônia, mas é interessante que parece que somente esses 4 decidiram se manter firmemente fazendo a vontade de Deus. No curto prazo, isso parecia bem esquisito, porque imagina, você chega como escravo numa terra estrangeira, você não conhece nada, e de repente você é colocado dentro da casa ou do palácio da maior autoridade daquela nação. E você estará participando da comida que é dada à principal liderança daquela nação. Isso deveria ser considerado como uma honra, e esse era o propósito. No entanto, eles recusam. E se a gente presta atenção no que ali o chefe dos eunucos fala para Daniel, eles corriam risco de vida por terem feito essa escolha. Qual que é a liberdade que escravo tem? Qual que é a liberdade que escravo tem? Na realidade, escravo tem liberdade. Tem. Porque ele tem a vida. Se ele não tivesse a vida para perder, ele não era escravo. E eles estavam dispostos a sacrificar a vida a não fazer a vontade de Deus. Então, a inconformidade que eles apresentam é com os valores do local em que ele estava. Numa meditação de 2014 do pastor Amin Rodô, me marcou, é bem interessante que ele traz exatamente esse conceito de que aqueles que se dizem cristãos, eles comem as mesmas coisas de quem não aceita Deus, têm o mesmo entretenimento, vão aos mesmos lugares e, tipo assim, acham que tá tudo certo. Às vezes a gente dá muita ênfase na igreja de que a gente deve ser diferente. E eu acho que esse é um conceito equivocado. Por quê? Porque quando eu falo que eu devo ser diferente, eu estou colocando como referência o mundo. Eu não devo ser diferente do mundo. Eu devo ser igual a Deus. E naturalmente vai aparecer a diferença com aqueles que não seguem a Deus. Porque se eu colocar como referência o mundo está correndo ladeira abaixo, eu só dou uma distância e estou indo na mesma direção. E continuo sendo diferente. Na Bíblia, o exemplo que é dado para a gente é Cristo. Não são as pessoas. Próximo, por favor. Esse texto é bem interessante, de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 607 e 608. Falando sobre a questão da rejeição que o povo de Israel fez à liderança dos juízes. Na realidade, a liderança de Deus. E daí fala, no caráter de Samuel,
que ele sentiu muito, né, a questão da rejeição dele estar impedindo o rei, porque eles queriam ser como todas as outras nações. Tá? No caráter de Samuel, vemos refletida a semelhança de Cristo. Foi a pureza da vida do Salvador que provocou a ira de Satanás. Aquela vida, a de Cristo, era a luz do mundo e revelava a depravação oculta no coração dos homens. Foi a santidade de Cristo que suscitou contra ele as mais cruéis paixões dos que, com um coração falso, professavam a piedade. Cristo não veio com opulência e honras da terra, e, contudo, as obras que realizava mostravam possuir ele poder maior do que o de qualquer príncipe humano. Os judeus esperavam que o Messias viesse a quebrar o jugo do opressor. Todavia, acariciavam os pecados que lhes haviam ligado esse jugo ao pescoço. Lembra daquela questão de que a gente pede a Deus que Ele mude tudo, inclusive as consequências dos nossos erros, mas nós não estamos dispostos a sermos transformados. A próxima. Continuação desse texto na página 608. Houvesse Cristo encoberto os pecados deles e aplaudido a sua piedade, piedade aqui a gente pode utilizar como sinônimo religiosidade, e o teriam aceito como seu rei, mas não quiseram suportar sua destemida repreensão aos seus vícios. Infelizmente, dentro da igreja, muitas das vezes, a gente tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem adventistas, mas eu já falei aqui, vamos ver se vocês gravaram. Qual é o maior grupo religioso do mundo? Qual? Hã? Você já ouviu várias vezes isso. O maior grupo religioso do mundo é o dos não praticantes. Não importa a denominação. Nós professamos algo que nós não vivemos. Continuando. A beleza de um caráter em que a benevolência, a pureza e a santidade reinavam supremas e que não alimentava ódio a não ser ao pecado, eles a desprezaram. Assim tem sido em todas as épocas do mundo. A luz do céu traz condenação sobre todos os que se recusam a andar nela. Quando repreendidos pelo exemplo, lembra lá a questão de liderar a mudança? Então começa comigo. Quando repreendidos pelo exemplo daqueles que odeiam o pecado, tornam-se os hipócritas, muitas das vezes nós, agentes de Satanás para afligir e perseguir aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E daí é interessante esse texto de Timóteo. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você está sendo perseguido? Passa a próxima, por favor, Paulo. Destacar esse capítulo de 2 Timóteo é bem interessante, tem várias coisas para a gente refletir. Destacar esses versículos é importante. Paulo falando para Timóteo que para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. É fácil ser servo de Cristo? Em qual período da história foi fácil? Se a gente pensar no relato bíblico, o primeiro assassinato da história foi por causa da religião. Aí não é, né? Aí só parece que é, mas não é. Caim matou Abel por causa do relacionamento com Deus. O primeiro assassinato da história foi por causa de religião. Nunca foi fácil seguir a Deus. E os desafios hoje são ainda maiores. E daí Paulo continua, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Abri um parêntese aqui que eu estava falando da questão de entretenimento.
a maior parte das pessoas tem dedicado bastante tempo a entretenimento. Mas que tipo de entretenimento? Qual que é o filme, série ou conteúdo produzido pela grande mídia que não tem violência, sexo, explícito ou implícito, e uma negação dos valores que Deus recomenda para a gente na Bíblia? Só que muitas pessoas que se dizem cristãs não conseguem viver sem. E às vezes eu ainda sou um desses. Nós podemos e devemos ir a Deus como estamos, mas o propósito de Deus não é que nós continuemos como nós fomos a Ele. Ele quer nos transformar para sermos mais semelhantes a Ele. Não tem como nós vivermos como as pessoas que não acreditam em Deus e estarmos vivendo a eternidade com Ele. Continuando, as pessoas serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras de seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Paulo está falando do pessoal dentro da igreja ou de fora da igreja? Infelizmente, de dentro da igreja. No Apocalipse, capítulo 3, João descreve para a gente, baseado na carta à igreja de Laodiceia, pela compreensão que a gente tem, João está descrevendo qual que é a realidade que a gente vai estar enfrentando dentro da igreja nos últimos momentos da história. O que João fala sobre a igreja de Laodiceia? Não é fria nem quente. Essa descrição é do grupo como um todo. Não precisa ser a minha. A igreja é morna porque tem pessoas quentes e tem pessoas frias. Quem que eu sou dentro da igreja? Eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou lutando contra aqueles que fazem porque isso me incomoda? Pode passar a próxima, por favor. Alguém já viu essa imagem? Alguém conhece a história dessa fotografia? Para a maior parte que não se manifestou, essa foto ganhou o prêmio Pulitzer em 1993. Então, a história por trás dessa foto tem 33 anos. Essa foto foi feita por um fotojornalista, Kevin Carter, sul-africano. E o contexto da foto é que no Sudão, desde 1980, estava havendo um conflito, uma guerra civil. E o norte, que era composto predominantemente por grupos islâmicos, por tribos islâmicas, entrou em guerra com o sul, que era composto majoritariamente por tribos cristãs, ou grupos cristãos. E essa guerra, então, desde 1980, se arrasta até 1993. No final da década de 80, a ONU ela reconhece o estado de calamidade no Sudão e ela propõe uma linha de ação para estar auxiliando as vítimas da guerra no Sudão, que foram estimadas em mais de milhões. E a ONU propõe um plano que custaria cerca de 196 milhões de dólares. No entanto, isso no final de 1989, até 1993, não haviam conseguido arrecadar nem um oitavo em torno de 26 milhões de dólares só, que haviam se proposto para poder estar suprindo as necessidades da população ali do Sudão.
Então, os dirigentes na ONU, eles tiveram a brilhante ideia de estar levando lá repórteres jornalistas, repórteres fotográficos, para estarem documentando e divulgando as imagens, para que, ao verem as imagens, as pessoas fossem tocadas pela calamidade que estava sendo enfrentada lá. Então, no dia 11 de março de 1993, o pessoal da ONU entrou em contato com Kevin Carter e com João Silva. O João Silva era português, eles eram famosos já, eles faziam parte de um grupo que era chamado Grupo do Bang Bang, por dois motivos. Primeiro, porque eram fotojornalistas, então a questão de estarem tirando fotos, mas eram fotojornalistas dedicados a áreas de conflito. Então, eles sempre tiravam fotos em zonas de guerra e zonas de calamidade. E daí, no dia 11 de março, então, eles desceram em um avião da ONU que estava levando auxílio ali no Sudão. E ao avião parar, os adultos todos correram para conseguir estar tendo algum auxílio. E as crianças foram deixadas para trás. E daí, essa foto foi feita pelo Kevin Carter, exatamente dentro desse contexto. Uma criança que foi deixada para trás e, a certa distância, um abutre espiando a criança. Essa criança, ela não morreu. A ideia passada pela foto, ela é mais dramática, embora a situação toda fosse muito dramática, ela é mais dramática do que a realidade foi. Na realidade, o nome dessa foto é A Menina e o Abutre, mas na realidade parece que não era uma menina, pelo que eu verifiquei da história, menino, e ele está vivo. Mas essa foto foi feita, o Kevin Carter comentou com o João Silva que ele tinha conseguido uma foto extraordinária e, de fato, pouco tempo depois, essa foto estava estampada nos principais jornais do mundo. Qual que é a mensagem que vocês acham que essa foto passa para vocês? Eu vi, ele está esperando ele morrer. Pois é. E é interessante porque o Kevin Carter, ele ganhou bastante dinheiro com essa foto. Em 1993, ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é o prêmio máximo na área de jornalismo, tá? Só que as pessoas, elas começaram a estar questionando aos veículos de comunicação o que havia acontecido depois da foto. E o Kevin Carter, ele não havia feito nada. Ele havia documentado, mas apenas isso. Qual que deveria ser o papel de um fotojornalista de conflitos? Você tem como ajudar todo mundo? Quem é meu próximo? Com os questionamentos crescendo em relação à questão da história, o Kevin Carter acabou colocando algumas histórias que não batiam e as pessoas apresentaram uma revolta muito grande diante do fato dele não ter feito algo para poder estar ajudando ali a pessoa que ele havia documentado. E isso fez com que ele estivesse entrando num estado de depressão muito grande, somado a outros problemas que ele já vinha trazendo, e ele tirou a própria vida em julho de 1994, por causa das consequências da foto que ele havia feito. Eu achei muito interessante essa história dentro do contexto do tema que a gente está refletindo, que é inconformados por quê? De maneira geral, nós apresentamos uma reação muito forte em relação aos problemas que nós conseguimos identificar ao nosso redor. Nenhuma pessoa normal que olha para uma foto dessa acha que está tudo certo. Nenhuma pessoa não. Mas quantos de nós teríamos agido de forma diferente do que o Kevin Carter agiu?
nós facilmente podemos apontar as falhas de outras pessoas dentro da igreja. Nós facilmente podemos apontar as falhas daqueles que estão na liderança da igreja. Nós conseguimos identificar facilmente muitos problemas desde que eles não sejam nossos. Só que mesmo em relação àqueles problemas que nós conseguimos identificar, o que nós fazemos? É aquela reação bastante comum que quando a gente vê uma injustiça, um problema, a gente fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que poucas frases são tão egoístas quanto essas. Porque significa que eu não vou fazer nada, mas alguém tem que fazer alguma coisa, porque essa situação não faz sentido. Passa a próxima, Paulo, por favor. 2 Timóteo 3,12. Sim, a perseguição virá para todos os que decidirem levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. Para a gente refletir, segundo Paulo, o que significa quando nós não sofremos contestação e perseguição. Vou ler de novo. Sim, a perseguição virá para todos os que decidiram levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. Se nós não estamos sofrendo perseguição, o que isso significa? A última, Paulo, por favor. No mesmo capítulo 3, 2 Timóteo, toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Não é na vida dos outros, nas nossas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é um meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se você tem dúvidas sobre aquilo que você deve se inconformar e com o que você deve se conformar, estude a Bíblia. O Criador deixou ali a orientação sobre quem nós devemos ser. O propósito da nossa existência não é dado por nós se eu acredito na existência de Deus. É o Criador que determina esse propósito. Enquanto eu não me submeter a ser transformado para cumprir esse propósito, eu vou ser igual a todo o restante da sociedade, por mais que eu frequente a igreja e diga que acredito nisso. Quando a gente chegar no céu, Jesus não vai perguntar para a gente se a gente estudou a lição da escola sabatina todos os dias, quanto tempo eu dediquei ao estudo da Bíblia. Então não vai ser a pergunta. Eu acredito que Jesus ele vai chegar para cada um de nós e vai dizer, eu te amo. E a resposta correta para cada um de nós vai ser poder responder, eu também. Só que nós não amamos alguém com quem nós não nos relacionamos e não dedicamos tempo. As falhas que nós vemos na nossa vida, elas são um reflexo das falhas no relacionamento com Deus. Porque a promessa dele é que ele vai estar operando em nós o querer e o fazer, se nós não resistirmos. Mas, infelizmente, essa é uma verdade que se aplica mesmo para aqueles que costumam frequentar a igreja. Nós resistimos a Deus em várias áreas. E nós não queremos ser transformados. Nós queremos que Deus retire as consequências dos nossos erros, mas não que nos afaste desses erros. Nós, da mesma forma que, como a Bíblia traz, né, o mundo, nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Só que Deus utiliza a dor para transformar o nosso caráter. Eu não conheço nenhum outro meio mais eficaz para nos levar para junto de Deus
do que a dor. Que a gente possa estar buscando na palavra de Deus, que é a revelação dele para a gente. Quais são os pontos que a gente precisa estar ainda submetendo a ele, para que nós possamos ser finalmente conformados segundo o caráter do que o desejo nosso seja servir integralmente a Deus por onde quer que nós formos. Amém. Que a nossa entrega seja completa de tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos ser. Porque não basta simplesmente entregar, nós precisamos ser transformados. E só Deus que pode operar isso em nós. Oremos. Pai, conhece os desafios de cada um aqui, Senhor. Conhece aqueles quartinhos fechados no nosso coração, que nós tentamos te manter distante, porque ainda tem coisas lá que a gente precisa. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a abrir toda a nossa vida a Ti, a nos submetermos, a nos entregarmos, para sermos transformados, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que possamos, Senhor, ser cada dia mais semelhantes a Ti, ajudando outros a se aproximar de Ti também. Que possamos cada dia dedicar tempo ao relacionamento contigo, para que quando estivermos juntos na eternidade, Pai, possamos sem qualquer medo responder também: eu te amo. Amém. Porque nós temos certeza do teu amor demonstrado na cruz. Se é com cada um de nós, nos colocamos em tuas mãos, Pai. Que nós pedimos e agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Amém.